Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você o resultado da nova pesquisa de intenção de voto do IPEC sobre o segundo turno da disputa pela presidência da República. Em São Paulo, 24 horas após pista do aeroporto ser fechada em Congonhas, o dia foi de caos aéreo no segundo aeroporto mais importante do país. E no cenário internacional, hoje foi o dia da vingança de Vladimir Putin. E depois das tropas russas atacarem a capital da Ucrânia, Kiev, G7 marca reunião de emergência. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta segunda-feira, dia 10 de outubro de 2022. CBN Eleições 2022. E aí, tudo bem com você? Espero que você tenha conseguido descansar nesse final de semana, porque a gente entra em mais uma semana eleitoral. E eu abro essa edição com uma notícia que saiu agora no começo da noite, que é o resultado da nova pesquisa de intenção de voto do IPEC sobre o segundo turno da disputa pela presidência. E o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 51% das intenções de voto para esse segundo turno. Já o candidato à reeleição Jair Bolsonaro, do PL, tem 42%. Brancos e nulos somam 5% e outros 2% não souberam responder. E considerando os votos válidos, que excluem brancos, nulos e não sabem responder, Lula tem 55% contra 45% de Bolsonaro. O Instituto IPEC ouviu 2.000 pessoas entre sábado e domingo em 130 municípios brasileiros e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Essa pesquisa ela foi encomendada pela TV Globo e está cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-02853/2022. Agora eu vou atualizar você sobre o dia dos candidatos à presidência, porque enquanto eu gravo este podcast, Bolsonaro está em Brasília em um encontro com sertanejos e religiosos. Já o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também enquanto eu gravo este episódio, está reunido com políticos, intelectuais e representantes de movimentos sociais organizados em São Paulo. Só que eu tenho informação para você sobre o que está rolando nos bastidores. As campanhas estão on fire, montando várias estratégias para eles conseguirem votos. E eu vou começar pela campanha do ex-presidente Lula do PT, que está com força total para tentar virar o jogo entre o eleitorado evangélico. A campanha do PT adiou para o próximo sábado a divulgação de uma carta voltada a esse público. Esse documento ele está sendo coordenado pela senadora Elisiane Gama, do Cidadania, que é evangélica, e a ideia inicial era divulgar esse compromisso hoje, nessa segunda-feira. Mas essa medida ela ainda enfrenta resistências internas lá na campanha do petista. E você deve estar se perguntando o que tem nessa carta. Bom, o objetivo desse documento é apresentar uma série de compromissos de Lula com o público evangélico para tentar aí diminuir a rejeição dele perante essa parte do eleitorado. Esse documento ele deve destacar que Lula não pretende fechar igrejas e que sancionou em seu governo a Lei de Liberdade Religiosa, o Dia Nacional da Marcha para Jesus e também o Dia do Evangélico. Inclusive, a senadora Elisiane Gama, ela explicou os detalhes desse documento hoje durante uma entrevista na Globo News e eu separei um trecho aqui para você ouvir. Nós apresentamos a necessidade da apresentação dessa carta compromisso exatamente para derrubar uma série de fake news que está sendo
apresentada em todo o Brasil, às vezes cria aquele clima, na verdade, até de uma certa tensão em relação a alguns evangélicos, alguns pontos que a gente sabe que são até impossíveis, por mais que se alguém quisesse, na verdade, implantar no Brasil, como, por exemplo, fechamento de templos, fechamento de igreja, a gente sabe que isso é impossível, até pelo cenário que nós temos do ponto de vista legal brasileiro, a nossa Constituição, isso é inviável. Mas, na verdade, ele admitiu a gente fazer essa carta para deixar isso muito mais claro, isso mais transparente para o Brasil, e não é uma carta nossa do segmento, é muito bom deixar isso, é uma carta do próprio candidato, não é, Lula, que ele, na verdade, vai apresentar para o Brasil aquilo que ele pensa. É claro que os pastores, não é, vários grupos, na verdade, evangélicos de todo o Brasil têm dado contribuição. Então, o papel dos evangélicos e pastores são exatamente nessa contribuição. O que é que acha que é importante, que precisa, na verdade, ser esclarecido e colocado aí de lado em relação a fake news e que ele precisa, na verdade, verbalizar. Mas essa ideia da carta ainda gera um impasse dentro da campanha do PT, como eu disse. Segundo informações do nosso repórter em Brasília, Felipe Igreja, enquanto alguns aliados cobram de Lula essa aproximação com pastores, que historicamente formam a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, outros são resistentes a essa ideia. E quem é mais próximo da cúpula petista disse que se o PT divulgar um aceno aos evangélicos, teria que fazer o mesmo com todos os segmentos. Além disso, parte da campanha resiste por entender que esse tipo de ação seria fazer o mesmo jogo de Bolsonaro, misturando a política com a religião. E sobre esse assunto, o senador Humberto Costa, do PT, disse para nossa reportagem que Lula é cristão e explicou que um dos objetivos do documento é rebater mentiras contra Lula e reforçar ações concretas pela liberdade religiosa. Iniciativas foram tomadas em ações conjuntas com todas as diferentes fés religiosas. Se Lula em algum momento tivesse pensado em fazer qualquer maldade contra quem quer que seja, qualquer religião, teria feito quando foi presidente da República. Então, não há um mínimo fundamento nessa tentativa de criar um ambiente entre a comunidade evangélica contra o presidente Lula. Apesar da divulgação desse documento ter sido adiada para o próximo sábado, já há aliados que defendem que a divulgação da carta aos evangélicos deve ser feita mais próximo do dia 30, data do segundo turno. E no meio desse caminho aí para o segundo turno, tem debate, né? E hoje o ex-presidente Lula disse que vai participar desses encontros com Bolsonaro na TV, sem baixo nível e sem jogo rasteiro. Lula diz que pretende comparecer aos debates para apresentar propostas e fazer uma comparação dos seus governos com o período de Bolsonaro. E Lula disse ainda que viu o adversário nervoso em algumas ocasiões e xingando as pessoas. Mas da parte dele, não vai ter esse tipo de comportamento. Eu lembro a você que o primeiro debate na TV nesse segundo turno está marcado para o próximo domingo, dia 16. Agora, eu vou contar para você a estratégia da campanha de Bolsonaro, que é do PL. O presidente, que é candidato à reeleição, continua mostrando que tem apoio no segundo turno. Inclusive, hoje, o presidente Jair Bolsonaro oficializou o apoio de mais 2 prefeitos nas eleições, do prefeito de Sorocaba e do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Ele sempre foi aliado de Bolsonaro, só que ele é filiado ao Avante, que é o partido da base de Lula. É o mesmo partido também do deputado André Janones, que é do Avante de Minas Gerais. Mas mesmo com esse empecilho, hoje o prefeito de Manaus disse que tem total autonomia para declarar voto em quem quiser e não respondeu às perguntas dos jornalistas se vai mudar de partido por causa desse apoio declarado. E apesar de sempre apoiar Bolsonaro, o prefeito de Manaus já criticou o presidente inúmeras vezes nesse ano após Bolsonaro editar decretos reduzindo o IPI de produtos sem proteger a Zona Franca de Manaus. Só para contextualizar rapidamente aqui o assunto para você, a Zona Franca de Manaus ela já é isenta do imposto e uma redução dessa alíquota para as empresas fora da Zona Franca de Manaus
tornam a atividade em Manaus menos atrativa. E aí, em maio, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu os efeitos do decreto de Bolsonaro, o que obrigou o governo a corrigir a medida e voltar a cobrar o IPI de 97% dos produtos que a Zona Franca de Manaus produz. Mesmo assim, Bolsonaro vinha dizendo que zeraria o IPI de todos os produtos até o final do ano. E hoje, Davi Almeida disse que obteve todas as respostas necessárias e que o apoio a Bolsonaro é irrestrito. Eu já caminho com o presidente Bolsonaro desde 2015, quando eu era deputado. Eu comungo dos pensamentos dele. Eu sou cristão evangélico desde que nasci e defendo todos os princípios. O que eu estava divergindo era em questão da Zona Franca. Eu obtive todas as respostas necessárias e eu estou com ele desde 2015. Bolsonaro foi questionado hoje também por jornalistas se ele vai promover algum corte de IPI, o que poderia prejudicar a Zona Franca de Manaus. O presidente não quis responder e disse que está tudo resolvido. Outro apoio oficializado hoje foi do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, que sempre foi aliado do presidente. Ele é do Republicanos, que é partido da base de Jair Bolsonaro. Hoje ele disse que vai reforçar a campanha para a reeleição do presidente na região metropolitana de Sorocaba, no interior de São Paulo. Agora eu vou retomar para você um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN, que continua rendendo porque é muito polêmico. E eu estou me referindo àquela proposta de aumentar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro admitiu no final de semana que recebeu essa sugestão de parlamentares e avaliava a possibilidade de ampliar a composição da corte, indicando aí mais nomes e aumentando a influência do Poder Executivo sobre o Poder Judiciário. E em tom de ameaça, o presidente Jair Bolsonaro disse que a proposta poderia ser revista se a corte baixasse a temperatura. Só que essa declaração ela não foi bem avaliada pelo Centrão e nem por aliados de campanha, porque eles entendem que esse tipo de discurso não garante novos votos para a disputa contra Lula no segundo turno. Segundo a nossa reportagem aqui da CBN, Bolsonaro foi aconselhado a focar o discurso no bom desempenho que foi obtido por candidatos apoiados por ele ao Senado. O conselho é para que o presidente mude o discurso e fale que a composição do Senado mais favorável ao seu governo vai combater o que os bolsonaristas consideram abusos do judiciário. E quem explicou isso foi o deputado Capitão Alberto Neto, do PL. São sugestões que aparecem que serão analisadas futuramente, né? Mas que não há um momento agora disso. O momento agora é de vencer a eleição, nós estamos no segundo turno. O responsável para lidar vai ser fora o Senado Federal, né? Hoje nós temos um Senado muito mais alinhado com o presidente. Eu acho que o Senado agora não vai se omitir no seu papel de fiscalizar o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que não será mais necessário, né? Se algum ministro se tornar um tirano no nosso país, o Senado agora vai cumprir o seu papel e não irá mais se omitir desses casos, fortalecendo a nossa democracia. Quem foi nessa mesma linha hoje foi o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Barros, do PP. Ele disse em entrevista à Globo News hoje que entende como necessidade de enquadramento de um ativismo do judiciário essa proposta de aumentar a quantidade de ministros do STF. Que o ambiente é que define a possibilidade da mudança. Então, se o judiciário permanecer neste nível de ativismo, decisões tomadas por gostar ou não de um determinado governo, ou por querer ou não ter mais poder, ou por pensar numa ditadura do judiciário que acham que pode ser alcançada, isso vai ter reação do Poder Legislativo de forma muito severa. Então, estou claro para mim que o que nós estamos discutindo é uma reação ao ativismo político do judiciário. E eu chamo a sua atenção que esse tipo de proposta, ela já foi adotada por ditadores e autocratas, como Hugo Chávez na Venezuela e Viktor Orbán na Hungria.
E sobre esse caso em específico, o jurista Juliano Bem-vindo, que coordena o Laboratório de Direito Constitucional na Universidade de Brasília, explicou que o mesmo roteiro vem sendo seguido aqui no Brasil. Começa com a eleição, depois ataques às instituições, a conquista da maioria no parlamento e, por fim, o controle do judiciário. Esse roteiro ele já aconteceu em vários lugares, entendeu? Então, quando a gente começa a estudar direito comparado e aprofunda nos outros países como se deu esse movimento, a gente vê que não é algo, entendeu? É algo que acontece, é algo previsto. Então, quer dizer, isso não é algo que é difícil de imaginar que não vai acontecer. Então, é só para tirar um pouco essa ideia de que, não, vocês estão exagerando. Não, isso acontece, aconteceu e vai acontecer. E eu chamo a sua atenção novamente para essa proposta porque ela não controla só o STF em relação ao aumento do número de ministros. Algumas propostas defendem ainda impor limite aos mandatos dos ministros e limitar o alcance de decisões monocráticas, que são decisões dadas por um único ministro. O vice-presidente Hamilton Mourão, que foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul, ele defendeu esse tipo de proposta na semana passada em uma entrevista à Globo News. Saindo do noticiário eleitoral, eu vou contar para você como anda a situação no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que é o segundo maior do país. Como a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN de hoje, ontem a pista do aeroporto ficou fechada por 9 horas por causa de um pneu de uma aeronave de pequeno porte que estourou no momento do pouso. Ninguém ficou ferido, mas o reflexo desse fechamento continuou hoje em São Paulo e em outros aeroportos do Brasil, porque os voos foram cancelados, remarcados ou estavam atrasados. De acordo com o balanço da Infraero, 233 voos foram afetados, isso enquanto eu gravo este podcast. E pelo menos 22 destinos foram impactados, como Rio de Janeiro, Recife, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis e por aí vai. Aqui em São Paulo, muita gente passou a noite no aeroporto. A nossa repórter aqui da CBN, Gabriela Rangel, conversou com algumas pessoas que passaram por essa situação. E esse é o caso da Valéria, que veio de Goiânia e tinha como destino Porto Seguro. A gente chegou aqui ontem, era 8 horas da manhã. Teríamos um voo para Porto Seguro às 15. Quando foi às 17, fomos informados que todos os voos foram cancelados. Então, eu estou com a minha família aqui. Desde ontem, domingo, 8 horas da manhã até agora, e vamos pegar um avião 10 horas da manhã ainda para Porto Seguro. A Gabi Rangel também conversou com a Bel Gomes, que desde ontem estava esperando para embarcar em um voo para o Rio de Janeiro. Nós estávamos vindo de Porto Seguro, chegamos aqui em Congonhas meio-dia para embarcar para Santos Dumont para chegar no Rio às 15 horas. Sendo que deu esse problema todo e estamos aqui desde então. Remarcaram o nosso voo para as 7h15 da manhã, cancelou de novo esse voo e só conseguiram 5 horas a previsão de embarque nosso às 18 horas de hoje. Sem hotel. Ou seja, sem hotel, sem nada. A única coisa que deram um cafezinho aqui pra gente de R$30 e assim, chateado, porque nós somos uma banda, né? Tínhamos trabalho no Rio ontem, perdemos dinheiro ontem. Tínhamos uma gravação agora meio-dia no Rio, perdemos de novo, então. E a gente está com prejuízo, cansado, com fome, com sono. Em nota, as companhias aéreas Latam, Azul e Gol disseram que estão prestando toda a assistência aos passageiros. As 3 companhias orientaram que eles entrem em contato com a central de atendimento das companhias para a remarcação de voos e para o reembolso. No caso da Latam, a flexibilização foi estendida para quem tem voo amanhã também. Já a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, destacou em nota a importância de restringir a operação de aeronaves de baixa performance em aeroportos grandes, como Congonhas. Isso com o objetivo de agilizar a recomposição da malha nacional e atender os milhares de passageiros que precisaram ser transportados nessa segunda-feira. Agora vamos para o Amazonas, porque o governo estadual informou que o desabamento de 2 pontes na BR-319 já afeta 100 mil moradores e cidades podem ficar sem energia.
O primeiro acidente aconteceu no mês passado, eu contei aqui para você no Panorama CBN, foi no dia 28 de setembro. 4 pessoas morreram, 14 ficaram feridas e uma pessoa desapareceu. E o segundo desabamento ele foi registrado nesse final de semana. De acordo com o governador Wilson Lima, há desabastecimento de alimentos, remédios e combustíveis. E os municípios de Carreiro da Várzea, Carreiro Castanho e Manacari estão em emergência. Esse desabamento ele também prejudica o transporte terrestre em Roraima. Os 2 estados dependem dessa rodovia federal para acessar outras regiões do país fora do eixo norte. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,37% aos 115.940 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma baixa de 0,42% aos R$ 5,191. Já o euro terminou negociado com uma baixa de 0,78% aos R$ 5,037. Ainda na economia, a Petrobras vai reduzir em 5% o preço do gás natural vendido às distribuidoras a partir de novembro. Esse corte, que foi anunciado hoje, valerá para o gás transportado e distribuído por dutos. Esse material ele é fornecido aos postos de combustíveis, às residências com gás encanado e às indústrias. Essa redução ela não vale para o gás de cozinha, que é envasado em botijões ou vendido a granel. Segundo a Petrobras, os novos preços vão permanecer em vigor até o dia 31 de janeiro do ano que vem. No cenário internacional, hoje foi o dia da vingança de Vladimir Putin. O que aconteceu hoje foi o seguinte: depois de mais de 3 meses sem ataques, a capital da Ucrânia, Kiev, voltou a ser bombardeada hoje como retaliação do governo russo. A Rússia realizou bombardeios massivos na Ucrânia como uma resposta ao ataque de domingo contra a principal ponte da Crimeia. O presidente russo, Vladimir Putin, acusou a Ucrânia de ter causado a explosão que destruiu parte dessa ponte que liga a península da Crimeia, que foi anexada em 2014, ao território continental da Rússia. Putin disse que os mísseis lançados hoje fazem parte de uma forte resposta que as tropas já começaram. Só para você ter uma ideia, essa ponte ela foi destruída no domingo e ela também é usada para abastecer as tropas russas na Ucrânia. Então foi um baita golpe para Putin. Até por isso ele disse que o incidente é um ato terrorista e foi por isso que ele resolveu se vingar. Putin ordenou esse ataque. O repórter brasileiro Hugo Bachega, que é correspondente da rede britânica BBC em Kiev, fazia uma entrada ao vivo na capital da Ucrânia quando ele foi surpreendido por um míssil disparado por forças russas. E eu separei o momento exato desse acontecimento para você ouvir. A major city in the south of the country, very close to the front lines, was hit. More than a dozen. A ofensiva russa de hoje deixou mais de 11 mortos e dezenas de feridos em Kiev. E o ataque também derrubou o abastecimento de energia e outros serviços essenciais em diversas regiões. Já a cidade ucraniana de Zaporizhzhia amanheceu com pelo menos 12 mortos após os ataques durante a noite. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que o mundo mais uma vez viu a verdadeira face de um Estado terrorista que está matando o povo ucraniano. Ele negou o ataque à ponte que liga a Crimeia e acusou a Rússia de querer causar pânico e caos ao país. Bom, como você deve ter percebido, esse ataque não mexe só com a Ucrânia. Esses novos bombardeios promovem uma escalada da tensão em toda a região, refletindo nos países vizinhos. Os mísseis também atingiram outras cidades importantes da Ucrânia que vinham sendo poupadas dos ataques russos havia meses, como Lviv, que fica perto da fronteira com a Polônia, e também as cidades de Dnipro e Ternopil. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse nesta segunda-feira que ordenou a mobilização de tropas junto às forças russas perto da Ucrânia em resposta ao que ele chamou de clara ameaça a Belarus
vinda de Kiev e dos apoiadores no Ocidente. E depois disso, líderes da União Europeia, como o presidente francês Emmanuel Macron e o chanceler alemão Olaf Scholz, falaram com Zelensky ao telefone e prometeram apoiar a Ucrânia em uma retaliação a Moscou. E, por fim, os líderes do G7, que é o clube das nações mais ricas do mundo, que recentemente até excluiu a Rússia desse grupo, anunciaram uma cúpula virtual de emergência nesta terça-feira, com a participação do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para discutir as reações à nova ofensiva da Rússia. E para fechar aqui o nosso Panorama CBN de hoje, eu preciso contar para você quem são os vencedores do Prêmio Nobel de Economia desse ano. O ex-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, o Ben Bernanke, e os professores Douglas Diamond e Philip Dybvig ganharam o Prêmio Nobel de Economia de 2022. Os três americanos fizeram pesquisas sobre bancos e crises financeiras. E esse Prêmio Nobel de Economia é o último que foi concedido nesse ano. Como você acompanhou na semana passada, aqui no Panorama CBN, os prêmios de Medicina, Física, Química, Literatura e Paz foram anunciados na semana passada. E eu vou embora de novo com Coldplay, porque a banda anunciou novas datas dos shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Agora, as apresentações vão ser realizadas em março do ano que vem nos estádios do Morumbi e Newton Santos. Aqui em São Paulo, atenção, mudou o local, hein? Saiu do Allianz Parque para o estádio do Morumbi. E todos os ingressos que foram comprados continuam válidos. Eu lembro você que na semana passada o Coldplay adiou os shows que faria no Brasil após o vocalista Chris Martin descobrir uma infecção no pulmão. E agora veio essa notícia de que os shows vão acontecer sim. Então guarde aí o seu ingresso. E é com a música Paradise que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã, combinado? Beijos pra você e até mais! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.